Muito boa tarde aos queridos amigos da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, Ponta Grossa, Paraná. Me sinto muito honrado pelo convite que nos fez o senhor Maurício, muito agradecido mesmo, nesse dia 22/6 de 2022. A minha eterna gratidão a todos vocês pelo carinho, pela simpatia e pela amizade. E mais honrado ainda me sinto os amigos me permitirem, nessa tarde, adentrarem os lares de cada coração aqui presente. Tenho certeza que vai ser mais uma tarde de profundas reflexões, mesmo porque nós só vamos fazer uma reflexão em cima dessa mensagem fabulosa, maravilhosa, profunda, né? Com o título de Jesus, no capítulo 20, dessa obra monumental intitulada Primícias do Reino. Mais uma vez, Amélia Rodrigues nos traz profundas reflexões, ensinamentos da mensagem de Jesus, esse ser sublime, ao qual, sem dúvida alguma, todos nós temos para com ele uma grande dívida do governador da terra. Antes, porém, gostaríamos de convidar os amigos, caso queira, né? Colocar ao lado um copinho com água, na certeza que no transcorrer da nossa singela live, assim bem como de outros corações, de outros amigos que realizam as lives, né? Porque é um momento em que nós nos encontramos com os trabalhadores do Mestre de Amor, os trabalhadores espirituais. Porque Jesus afirma que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E ele está, com toda certeza, através dos mensageiros amigos, dos obreiros da espiritualidade, dos anjos guardiões, porque se aprendemos que basta um pensamento negativo para atrairmos junto de nós entidades que não nos do bem, imaginemos quando nós nos conectamos com a espiritualidade. De uma forma muito simples, como agora nesse momento em que nós haveremos de ler algumas passagens e fazer umas reflexões a respeito das mensagens maravilhosas de Amélia Rodrigues. Antes, porém, convidamos amigos para a prece inicial. Faremos então, como o tema é Jesus, o Pai Nosso, para que sintonizemos com as forças do bem. Dessa forma dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu são o reino, o poder e a glória, que assim seja. E dessa forma, lembrando dessa preciosa obra, Primícias do Reino, nós vamos vendo que Amélia Rodrigues Espírito, através da preciosa mediunidade do nosso querido Divaldo, que também temos, né, todos nós para com Divaldo, uma grande dívida desse trabalhador incansável, desse grande divulgador da doutrina espírita, que tantos ensinamentos tem trazido a todos nós, até nos dias de hoje. Porque Divaldo nasceu no dia 5/5 de 1927, portanto, nesse 5/5 de 2020, Divaldo Pereira Franco completou 95 anos de idade. E numa tarefa
espetacular, que merece todo o nosso respeito e a nossa admiração. Sem dúvida alguma, Divaldo, através da psicografia, nos trouxe grandes ensinamentos, mas de uma forma particular. Junto com Amélia Rodrigues, ele nos traz, através da psicografia, grandes ensinamentos que Amélia Rodrigues, espírito, colheu no mundo espiritual e nos beneficiou com as suas mensagens, mostrando tudo aquilo que Jesus realizou na sua época. E nesse livro, gente, Primícias do Reino, ela fala do precursor, que é de João Batista, fala de Nicodemos, o paralítico de Cafarnaum, fala também da mulher da Samaria, o obsidiado Geraseno, Zaqueu, o rico de humildade, a família de Betânia, ao qual Jesus os conhecera e tinha por eles um grande amor. Fala sobre a rede viva de Magdala, Simão Pedro, pedra e pastor. Depois de 19 lições muito maravilhosas, ela encerra com Jesus. E é sobre essa pequena e grandiosa mensagem que nós gostaríamos hoje de fazer uma reflexão. Porque Jesus é o grande governador da terra. E ele recebeu das mãos de Deus a tarefa de nos ajudar. E ele promete, né? Ele promete assim que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma haveria de se perder. Então, dessa forma, nós estamos sob a proteção, sob as bênçãos do Cristo de Deus. E ela inicia o capítulo 20, com o tema Jesus, com uma passagem de João 12:32, que diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele já predizia sobre o seu gênero de morte, que com certeza seria na cruz. A cruz foi o coroamento de tudo aquilo que Jesus fez. A cruz foi o momento ímpar, ao qual, no alto dela, ele olha para toda a humanidade e diz assim: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E não sabíamos mesmo, né? Que estaríamos incorrendo numa grande dívida futura, levando à cruz o governador da terra, o Senhor das nossas vidas. Esse Espírito sublime que já há milênios e milênios tem procurado nos ajudar com muito desvelo, com muito carinho e com muita dedicação. E assim, Amélia Rodrigues inicia, destacando que ele convivera entre aquelas gente simples, estabelecendo as bases da edificação fraterna para os espíritos. Então, Jesus, ele vai conviver com os 12 apóstolos, com pessoas humildes, com pessoas simples, ao qual, junto deles, vai estabelecer as bases da edificação fraterna para os espíritos. Olha que interessante, né? Para os espíritos, porque nós, como espíritos, somos eternos. Nós somos espíritos. Um dia haveremos de deixar o nosso corpo, a nossa roupa transitória, porque nós somos espíritos por um espaço de tempo, maior ou menor, ocupando um corpo numa nova aprendizagem. E forçosamente sabemos que um dia haveremos de deixar.
e voltaremos ao mundo espiritual. E ela continua: e o sublime amigo que está a bilhões de anos-luz à nossa frente, ele se apaga para ministrar humildade, simplicidade, e descera para melhor servir. Então, Amélia Rodrigues relata que Jesus está a bilhões de anos à nossa frente, por ser o governador da Terra, e nós já comentamos, lembrando do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, lá na Gênese Planetária, que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. E antes que a Terra existisse, Jesus já existia, na sua plena evolução de um ser sublime, que recebe das mãos de Deus a incumbência de governar o planeta e a todos nos ajudar. E ele então se apaga, utilizando um corpo de carne, e desce aqui na Terra para melhor servir. Chega um momento em que ele, segundo Amélia Rodrigues, vai dispensar os intermediários nos seus planos e viera ele mesmo participar dos mínimos preparativos, demorando-se cada dia e a todo instante no mais acendrado, apurado, afinado desvelo, de modo a infundir pelo exemplo as lições firmes do dever e da abnegação. Tudo isso é simplesmente maravilhoso, porque nós vamos aprendendo que houve momentos na história que chega Moisés para plantar o monoteísmo, a crença num Deus único, mas nós vemos que existem alguns equívocos, do olho por olho, do dente por dente, mas Moisés, o grande legislador hebreu, que nos trouxe a primeira grande revelação, nos traz um Deus, que depois vem os profetas, dando continuidade à mensagem do monoteísmo, no Velho Testamento, mas Jesus vem depois pessoalmente nos mostrar que Deus é Deus do amor, da misericórdia, da abnegação, da justiça. Deus ama todos os seus filhos. Então ele vem pessoalmente, para que nada fuja das lições, dos ensinamentos verdadeiramente cristãos. E isso nós devemos a Jesus pelo fato de que nas suas lições não existe nenhum equívoco no maltratar, no julgar, no condenar, no apontar erros. Jesus não envereda por esse caminho. O caminho do Cristo são dois: o caminho do amor e o caminho do perdão. Se durante nesses milênios aqueles que deram continuidade não entenderam a mensagem do Cristo e partiram para a escravização, para as guerras, para as lutas, não está isso contido no Evangelho. Porque o Evangelho do Cristo é todo perdão, é todo amor, é tudo misericórdia, renúncia. E aí nós vamos entendendo, né, o grande trabalho de Jesus renunciando às esferas sublimes e vindo até nós. E aí nós, com a Amélia Rodrigues, fazemos algumas observações.
Porque o Cristo, ele nasce de pais simples e humildes, escolhendo Maria e José. Poderia, né? Poderia, ele é o governador da terra, ele poderia ter escolhido ter nascido de pessoas poderosas nos templos da época, grandes conquistadores, até gente do Sinédrio, mas não. Ele preferiu se apagar definitivamente, nascendo lá em Belém do Judá, numa cidadezinha simples, humilde. Então, a sua vida é toda pautada na humildade e na simplicidade. Tanto é que ele chega e nasce numa manjedoura, tendo em volta, né, alguns animais. Não distante dali, pastores são avisados da chegada dele e eles vão visitá-los. Mais tarde trabalha de forma humilde e simples numa carpintaria junto ao seu pai José, aqui da terra. E quando chega em determinada idade, ele vai procurar e convidar as pessoas mais simples e pobres para uma grandiosa tarefa, que é darem continuidade à Boa Nova, ao seu Evangelho, a sua mensagem de luz para todos os espíritos que futuramente haverão de entrar em contato com a sua mensagem. Enfrentará, mesmo diante da simplicidade e da humildade, ele enfrentará o ciúme, a inveja, a discórdia dos poderosos, sem jamais ofendê-los, sem maltratá-los, sem partir para a guerra. Então, existirá momentos em que Jesus responderá a eles à altura, mas que as suas respostas serão sempre pautadas num grande ensinamento. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não julgueis para não serem julgados. Com a mesma medida com que medides, também vos medirão, e assim sucessivamente. E aí, ele dará exemplos de como tratar as crianças. Deixai vir as minhas criancinhas e não as embaraceis. Estará junto às mulheres, ajudando-as e as protegendo, e procurando mostrar que a elas merece todo o nosso respeito e o nosso carinho e dedicação. Haverá de ajudar Maria de Magdala, a sua própria mãezinha, Joana de Cusa, outras tantas mulheres que dele se aproximarem, terão nele, né, um grande amigo, sublime amigo. Como lembrando também da família de Betânia, de Marta e Maria, ao qual Jesus teve para com eles e por eles uma grande amizade. Enfim, a humanidade sofredora, porque Jesus vem para aqueles que sofrem, para aqueles necessitados, para os ricos, para os poderosos, para os que estão plenos de saúde, ainda não compreenderão a mensagem de Jesus. Mas, como existirá outras reencarnações, outros momentos, será em outros momentos que as pessoas haverão de compreendê-lo. Então, ele estará junto, ajudando os leprosos, os paralíticos, libertando os endemoniados, dando visão aos cegos, os enfermos e ressuscitando mortos, procurando demonstrar que ele está acima de todo e qualquer problema. Para o Cristo de Deus, para Jesus, nada é impossível. E ele nos ensinou a enfrentar a pior das enfermidades, que é também a do espírito.
Muitas das vezes nos desequilibramos. Temos o nosso corpo perfeito, pleno de saúde, um corpo atlético, saudável, mas muitas das vezes nos desequilibramos espiritualmente. Ainda carregamos a raiva, o ódio, a malquerência, o desamor, a mágoa, a tristeza. Então é alguém que procura também renovar os nossos espíritos numa melhor condição. Dai a César o que é de César, demonstrando que há necessidade do nosso trabalho e também buscar as coisas de Deus, como nesse momento, que é maravilhoso, né? As pessoas que estão nos assistindo são pessoas dignas, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que lutam pelo pão de cada dia, pela comodidade, mas graças a Deus, só que interessante, não esqueceram do alimento espiritual. Então, por isso que buscam, através dessa conexão, da internet, das leituras, da ida, né, ao mestre de amor, no trabalho digno para o alimento dos espíritos. Com a mesma medida com que medirdes, também serás medido. Perdoai quantas vezes for necessário. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nunca julgou, somente ajudou. Nós buscamos lá na Amélia Rodrigues, né, esses apontamentos, mostrando que seguir Jesus não é ter o Mestre, o Cristo, somente nos lábios. É também na ação, na renovação, na busca interior ao qual Cristo espera de todos nós. Uma renovação. Por quê? Porque nós somos aqueles ao qual Cristo conta conosco. Para que todos aqueles que de nós se aproximarem sintam a presença do Cristo, na bondade, no amor, nas palavras, nos exemplos que estamos aprendendo nessa grandiosa lição que é o que o Espiritismo traz para todos nós. E a Amélia Rodrigues ainda destaca, né, que ele sabia que sua mensagem sofreria ataques dos homens perversos e maus, gerando grande terror. Ele chegara anônimo e partia espezinhado. Então, ele fala que se a ele fizeram os homens determinadas coisas, o que não fará aqueles que também o haverão de seguir? Se fizeram tudo o que fizeram com Cristo, farão também com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com os seus seguidores. E nós vimos que Jesus ele tinha a visão do futuro, porque durante 300 anos nós vemos os cristãos darem a vida por amor ao Cristo. A cada número de pessoas que eram levados ao circo máximo, lá fora triplicava. Porque na verdade o que eles queriam era o amor, era semear o amor, a caridade, a tolerância. Que mal existia nisso, de ver o semelhante como um irmão necessitado de ajuda e de carinho. Mas não, né? Os poderosos daquela época viam nas pessoas os subalternos como alguém que deveria escravizar e matar e abusar. Mas aqueles que passaram a seguir Jesus já não. Já deveriam ver no próximo um verdadeiro irmão necessitado dos nossos préstimos e das nossas ajudas. Ele chegara anônimo e partia espezinhado, como o relato que a Amélia Rodrigues faz. Pai simples, manjedoura,
na carpintaria, escolhe 12 pessoas humildes, simples, num grande anonimato, que diante do seu trabalho vai se projetar e iluminar toda a humanidade. Mas naquele momento, os homens perversos e maus quiseram apagar a sua luz. E ele partia espezinhado, traído, perseguido, julgado, crucificado. Mas ele retorna acendendo em nossos corações uma grande esperança. Mas legara aos confiantes, aqueles que o seguiam, né, a armadura da paciência, que todos nós precisamos de muito, as armas do amor, sem ao qual dificilmente seremos catalogados como discípulos do Cristo, né? E os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e a estratégia do bem incessante e infatigável. Então veja as 3 questões que a Amélia Rodrigues traz para nós. A armadura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem incessante e infatigável. Pessoas essas que jamais sacrificariam a outrem. E aí nós vamos ver perfeitamente, né? Nos relatos de Emmanuel, a dedicação que teve Lívia, de uma Célia, Alcione, de um Paulo de Tarso, de um Estevão, de outros tantos baluartes do cristianismo que se dedicaram à mensagem do Cristo sem jamais atacar a outrem, ofender ou maltratar. Eles davam a vida por amor ao Cristo. Sua doutrina é de puro amor. Não tem como enxergar de uma forma diferente a mensagem de Jesus. É de puro amor. Com isso, inaugurando um estranho modo de combater. É Amélia Rodrigues. Essa pessoa do mundo espiritual que nós amamos de paixão, que tem várias obras, que ela com essa frase, ela nos traz assim, um grande ensinamento de Jesus, né? Com isso, inaugurando um estranho modo de combater, o combate da não violência, que é de total responsabilidade, amor, carinho para com as pessoas. Então, aquelas pessoas que Jesus escolheu naquele momento, os discípulos, outros que virão, outros que vieram e outros que virão, ela fala que era um singelo pólen, minúsculos grãos, que fecundaria toda a humanidade. Mostrando que nós também fazemos parte desse grupo. Pólen, pequenos grãos, né? Nessa humanidade grandiosa, também demonstrando a nossa pequena parcela de ajuda ao Cristo. Aqueles que passaram a seguir somente mais tarde, compreenderam verdadeiramente a tarefa de que estavam investidos, deixando sinais inapagáveis. Aqueles que passaram a seguir o Cristo, que se dedicaram à sua tarefa de amor, de tolerância, de abnegação, de ajuda ao próximo, somente mais tarde compreenderam verdadeiramente a tarefa de que estavam investidos, deixando sinais inapagáveis. Quem foram eles? Eu coloquei aqui alguns exemplos de uma forma bem rápida, né? Nós colocamos aqui Maria de Magdala, exemplo vivo da vitória do Espírito sobre a carne putrescível, como Amélia Rodrigues destaca no livro, né?
que Jesus a amou a tal ponto que ela sentiu na sua intimidade a transformação daquele amor e passou a se dedicar à sua mensagem. E logo depois ela vai trabalhar junto aos leprosos. E quando desencarna, é recebida por Jesus. Como muito bem narra Humberto de Campos no livro A Boa Nova, lá no tema Maria de Magdala. O doutor da lei, nova regra de conduta. A luta do homem velho contra o homem novo. Todos nós sabemos da luta que ele empreendia para a divulgação do Velho Testamento, mas quando ele encontrou Jesus, ele modificou-se para uma nova tarefa. Aos amigos mais íntimos, preparou-os na disciplina e incessante afeição para as lutas intermináveis. Porque os discípulos ainda eram pessoas simples, humildes, né? Que tinham ainda muito que vencer, muito que conquistar. E Jesus os preparou-os na disciplina e incessante afeição para as lutas intermináveis, tanto as lutas externas quanto as lutas internas, que todos nós temos ainda. Temos ainda muito que vencer os nossos desafetos exteriores, como as nossas imperfeições interiores, mas Jesus tem nos preparado constantemente. Jesus sabia das crueldades que todos haveriam de enfrentar. E eles enfrentaram dignamente. Mas se sustentavam na igreja da revelação, assentada na rocha da verdade, na revelação da espiritualidade, da continuidade da vida, que Jesus, o maior dos seus ensinamentos foi depois da crucificação, retornou junto deles e disse assim: olha, a vida continua. E a partir daí não houve mais dúvidas por parte de nenhum daqueles que o seguiam. Com a argamassa do seu sangue, porque ele se dedicou, na renúncia no amor, se entregando aos homens pigmeus, perversos e maus, e o selo da sua ressurreição, coroando-se aí todo o seu ensinamento para que os discípulos não tivessem dúvida alguma quanto a darem continuidade à sua mensagem, ao seu evangelho, à boa nova. E aí nós destacamos algumas pessoas, gente, que se impregnaram com as mensagens de Jesus, que mesmo não estando ali pessoalmente com ele, depois mais tarde se impregnaram. Que foi o caso de São Francisco de Assis, no século XIII, dedicou-se aos pobres e sofredores. Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, grande amor ao próximo. Irmã Dulce, na Bahia, século XX, dedicou sua vida a ajudar doentes e necessitados. Francisco Cândido Xavier, século XX, o grande saudoso Chico, dotado de um grande amor, humildade e renúncia de todos os seus bens e uma grande dedicação também aos necessitados. Bezerra de Menezes, século XIX, médico dos pobres. Ivone do Amaral Pereira, século XX, dedicou-se totalmente ao bem do próximo. Eurípides de Barçanufo, século XX, através da mediunidade e da homeopatia, quantas e quantas pessoas ele ajudou. Caio Barichúcio, século XX, divulgador da mensagem do Cristo, e a outros tantos ajudou com muito carinho. Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, século XIX e XX, aqui em São Paulo, grande divulgador do Espiritismo e deu uma grande contribuição aos pobres. Jesus Gonçalves, século XX, era ateu, aos 27 anos foi acometido de uma hanseníase, a lepra, e no sofrimento voltou-se para Deus, divulgador do Evangelho, e também ajuda a outros tantos amigos leprosos.
Jerônimo Mendonça, século XX, gigante deitado, grande trabalhador das causas sociais. E por fim, tem outros tantos, né? Mas por fim, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, século XX, que nasceu lá em 1927, em Feira de Santana. Nesse ano tem 95 anos. Aos 25 anos, em 1952, fundou a Mansão do Caminho, grande obra social que ajudou e tem ajudado milhares e milhares de crianças, restabelecendo e restaurando eles na sociedade. Grande Divaldo. É um exemplo cristão para todos nós. E assim, nós gostaríamos de concluir a lição, a nossa singela preleção, lendo aqui o finalzinho dessa mensagem maravilhosa de Amélia Rodrigues, no capítulo 20, intitulado Jesus. Ela diz assim: desde então, o sofrimento e a dor encontraram amparo em débeis, em fracas mãos que se fortalecem ao contato do trabalho cristão. Todos eles, embora frágeis, se fortaleceram no trabalho cristão. Por onde passe a hidra da guerra, semeando cadáveres e destruição, seguem em pós corações abnegados, atendendo à viuvez, à orfandade, ao abandono e à miséria. Não mais a impiedade se instalou na terra, nem a perseguição conseguiu pleno triunfo. Em toda parte, ele tem estado presente e o simples enunciado do seu nome, Jesus, é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Concluindo, não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência do Evangelho. Então, que Deus possa a todos nos abençoar nesse roteiro seguro do Evangelho do Cristo e que possamos, a partir de hoje, continuar a realizando o que há de melhor, porque o Cristo conta com a abnegação e renúncia de todos nós. Que Deus possa todos abençoar, muito agradecido pelo carinho, pela presença, que Jesus ilumine a todos. E nesse momento, mais uma vez, terminando a nossa singela live, convidando aí com um copinho com água e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu são o poder, a glória e para todo sempre, que assim seja. Muita paz, muita luz e muito obrigado e gratidão a todos vocês. Muita paz, gente. Muito obrigado, viu?